Oi, pessoal. Como foram me pedindo, eu trago aqui para vocês uma explicação de como realizar a divisão com dois algarismos no divisor, tá? Primeiramente, relembrando aí a nomenclatura da divisão, tá? O número que fica dentro da chave aqui, ele é chamado de divisor. O número que fica fora da chave é chamado de dividendo. O resultado da nossa divisão que fica embaixo da chave é chamado de quociente. E aqui, quando eu tenho o que sobra da nossa divisão, é chamado de resto, tá? Eu não posso trocar o dividendo de lugar com o divisor, porque aí a nossa conta dá errado, não é que nem a multiplicação. Na multiplicação, a gente tem dois fatores e a ordem dos fatores não altera o resultado, não altera o produto, tá? No caso da divisão, você não pode trocar os dois de lugar, senão a sua conta sai errada, você não consegue realizar a sua divisão, tá? Então vamos lá. Eu trouxe aqui um probleminha para vocês, ó. Uma empresa de transporte distribuiu 1.425 encomendas em 25 caminhões. Quantas encomendas cada caminhão está entregando? Está carregando? Então, pessoal, a palavra distribuiu, tá? Aqui, ó. Ela, toda vez que vocês verem ela num probleminha, ela vai significar uma divisão. Se a empresa distribuiu em vários caminhões essas encomendas, se trata de uma divisão, tá? E aí a gente olha a nossa divisão, ela fica montadinha desse jeito, ó. As 1.425 encomendas dividido pelos 25 caminhões, tá? Quando a gente começa uma divisão, uma coisa importante é você comparar o seu dividendo com o seu divisor, tá? O número de fora da chave com o que está dentro da chave, para você saber se você vai conseguir resolver. Então, vamos lá. Eu começo pegando o primeiro número. O primeiro número que eu tenho aqui no 1425 é o número 1. Dá para dividir 1 por 25? Se eu tiver um lápis, eu consigo dividir para 25 alunos? Não, é um lápis só, não dá para todo mundo, né? Dá para uma pessoa só. Então, como você não consegue dividir esse primeiro número, o que que você faz? Você pega o coleguinha do lado. Ficou 14. Dá para dividir 14 por 25? Não, porque o 14 é menor que 25. Então, se você ainda não consegue dividir, porque ele não é igual ou maior, tá? Você continua pegando o coleguinha do lado. Você já pegou o 4, vai pegar mais um, ó. O 1, o 4 e o 2. Ficou 142 dividido por 25. Se eu tiver 142 lápis, eu consigo dividir para 25 alunos? Consigo. Vai sobrar alguns lápis? Vai, mas eu consigo dividir, tá? Então, você já achou o número que você vai começar dividindo, 142 por 25. Esse 5 que ficou de fora aqui, deixa ele aí, que a gente vai usar ele depois, tá? Pegou, comparou o seu dividendo com o seu divisor, você vai procurar quantas vezes o 142 cabe dentro do 25. Quantas vezes o 25 cabe dentro do 142, tá? Essa palavra vezes, a gente já entende que a gente vai precisar usar a multiplicação. E aí vocês vão ter que fazer uma coisa que eu chamo de rascunho, tá? Por que rascunho? Quando a gente trabalha as tabuadas, geralmente a gente trabalha a tabuada do 2 ao 10, tá? Então, vocês às vezes têm de cabeça a tabuada do 2, a tabuada do 5, tá? Tem gente que tem até a tabuada do 9 de cabeça. Porém, a gente não tem de cabeça aí a tabuada do 25, tá? Então, você vai ter que ir multiplicando 25 por 2, 25 por 3, 25 por 4, para você achar o 142 que você está procurando, ou um número menor e mais próximo, se você não achar exatamente o 142 nos resultados da multiplicação por 25. Então, vamos começar multiplicando 25 por 2, tá? Nesse começo, que vocês estão começando a aprender aí a multiplicação por dois números no divisor, é importante que vocês façam esse rascunho aí da multiplicação. Depois, com o tempo, você vai pegando o jeito, você nem precisa multiplicar por 2. Você sabe que 142 é um número grande? Eu sei que 25 vezes 2 dá 50. Está longe do 142. Aí você pode pular lá para frente. Vou multiplicar
É 25 por 5 para ver quanto dá, se dá um número menor e mais próximo. Passou do valor que eu quero? Volta, multiplica por 4. Mas por enquanto vamos multiplicar por cada um, ó. 25 vezes 2, 50. O 50 ele está longe do 142 que eu quero. Então eu vou multiplicar 25 vezes 3. 25 vezes 3 dá 75. 75 ainda está longe de 142, mas já está um pouquinho mais perto. Vamos multiplicar 25 por 4, para ver se chega mais perto ainda do 142. 25 vezes 4 dá 100. Ó, o 100 já chegou pertinho de 142. Será que se eu multiplicar 25 por 5 vai passar? Vamos tentar. 25 vezes 5. 25 vezes 5 dá 125. 125 está bem mais próximo de 142. Mas será que se eu multiplicar por 6, vai passar? Você tem que testar para saber, ó. 25 vezes 6. 25 vezes 6 dá 150. 150 passa de 142 que eu quero. Então, se passou do valor que eu quero, eu vou voltar e vou pegar o número menor e mais próximo, que seria o 125, tá? Mas onde que vai cada número dessa multiplicação que eu fiz? Pessoal, esse númerozinho que eu multipliquei, o nosso divisor é o 25, ele já está aqui, ó. Eu não preciso pôr ele de novo, ele já está, ele está aqui. Esse 5, pelo qual eu multipliquei, ele vai debaixo da chave, aqui, ó, 5, tá? E o 125, ele vai atrás, ele vai debaixo do 142, tá? Aqui, ó. E aí, você vai realizar uma continha de menos, tá? Voltando, ó, 142 dividido por 25, eu achei o 5. 5 vezes 25, 125. E aí, você vai fazer a continha de menos, tá? Vamos lá. 2 não dá para tirar 5, eu empresto do 4. Fica 12. 5 para 12. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deu 7. Aqui, sobrou 3, porque eu emprestei 1 para o 2, né? Deixa eu riscar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo riscar aqui. Tá? Aqui eu risquei porque vocês emprestaram 1 para o 2 aqui, tá? Que ficou 12. E ali no lugar do 4, ficou um 3, porque vocês emprestaram 1 para o 2, que ficou 12. Então, 3 tira 2, dá 1. E 1 tira 1, dá 0, né? Vou colocar o zerinho aqui. Então, a sua continha de menos deu esse resultado, ó. 142 tira 125, sobrou 17, tá? E aí, o que que você faz? Sobrou um restinho aqui, e eu ainda tenho esse 5 aqui, ó, que não foi usado na nossa divisão. Esse 5, a gente fala baixa o 5 no resultado que sobrou ali. Então, esse 5, ele vai vir aqui do lado do 17, tá? A gente vai usar ele aqui do lado do 17, ó. O nosso 17 vira 175, tá? Então, eu peguei esse 5 aqui que faltou da nossa divisão, abaixei ele aqui, ó, do lado do resultado da nossa continha de menos e ficou 175, tá? Aí, a gente vai voltar para o nosso rascunho, porque a nossa divisão não acabou, tá? 175, se eu olhar aqui no nosso rascunho, eu não vejo esse número. O último número que a gente multiplicou foi por 6 e deu 150. 150 está bem próximo de 175. Então, eu vou fazer o quê? Vou multiplicar por 7 para saber se eu consigo chegar mais perto ainda de 175. 5 vezes 7 é 35. Sobe 3, dá exatamente 175.
Então, esse é o resultado que você precisa, ó. Você achou exatamente o que você estava procurando. Eu estava procurando 175 entre os resultados da multiplicação por 25, e eu achei aqui, ó, 25 vezes 7, 75. Então, o 7, ele vai aqui do lado do 5, tá? Aí eu vou fazer ao contrário da divisão, ó. 7 vezes 25, 175. Vai certinho aqui, ó, 175. E daí eu sei, pessoal, que 175 menos 175 vai dar 0. Então, a minha divisão, ela acabou. 1.425 dividido por 25 dá 57, tá, gente? Então, essa é a divisão por dois algarismos no divisor. Você tem que fazer o seu rascunho para você encontrar os números próximos, quantas vezes o seu divisor cabe dentro do seu dividendo, tá? Para poder estar achando o resultado. A resposta do nosso probleminha, lembra que probleminha a gente sempre tem que pôr a resposta, né? Ficou a seguinte, ó. Cada caminhão está carregando 57 encomendas, tá? Então, essa é a divisão por dois algarismos no divisor. Qualquer dúvida, é só estar me mandando, que aí a gente vai conversando, tá bom? Até mais!